Eu senti no meu coração de estar compartilhando com vocês hoje um testemunho, uma experiência que eu tive no tempo da minha adolescência e marcou muito a minha vida, a minha fé. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida também. Eu quero dar aqui um tema, para esse testemunho, que depois fica fácil para achar, né? Então eu tenho aí já o testemunho do cano da antena, testemunho da empilhadeira, né? Então eu coloco o tema, né? Eu coloco o título, porque depois fica mais fácil para encontrar. E eu quero dar um tema para esse testemunho. E o título desse testemunho é A Cama Preparada. A cama já está preparada. E aqui no desenrolar, né, da história, do testemunho, você vai entender o porquê desse título, né, desse tema. A cama já está preparada. Amém? Você que abriu a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 12, verso de número 43 a seguir, leia junto comigo nesse momento. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Aqui, Jesus está nos ensinando o que acontece quando uma pessoa ela é liberta. Aqui Jesus está falando de libertação.
Bíblia nos ensina que o nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo. Mas para o Espírito Santo fazer essa morada, né, para ele morar dentro de nós, existe alguns cuidados, né? A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. O que é esse estar de pé? É ter o Espírito Santo habitando, fazendo morada dentro de nós. Porque o ser humano, ele só consegue estar de pé se ele tiver Deus dentro dele. Porque se ele não tiver Deus dentro dele, ele vai ser uma casa que está desocupada. É o que nós lemos aqui. E essa casa, estando desocupada, mesmo que esteja adornada, bem cuidada, varrida, pode vir um espírito do mal e querer habitar, morar, fazer morada nessa casa. Principalmente se essa casa, e aqui Jesus está falando do ser humano, se esse ser humano já passou por algum processo de libertação e aquele espírito do mal foi obrigado a sair dessa casa. Porque Jesus está nos ensinando aqui que esse espírito, ele sofre. Ele é lançado, ele é jogado em lugares áridos. E ele sofre ali. E aí, ele pensa: eu vou voltar lá, para minha casa. E é por isso que a nossa luta, ela é constante. É por isso que a nossa luta entre estar de pé ou cair é constante. Porque esses espíritos do mal, eles ficam ali, ao nosso derredor. A Bíblia diz que o diabo, ele fica ao nosso derredor. Porque ao redor, bem próximo de nós, acampam os anjos do Senhor para nos guardar, para nos livrar. Mas conforme você vai dando brechas, conforme você não vai cuidando dessa casa para estar de pé, para estar firme, para estar na rocha,
você vai abrindo caminhos para que esses espíritos do mal possam passar. E eles esperam brechas. E é por isso que é necessário taparmos todas as brechas. Com oração, com palavra. E é por isso que eu insisto para as pessoas me acompanhar na leitura da palavra, se alimentar da palavra. Porque essa palavra aqui é o nosso escudo. É a maior arma que temos nessa guerra, nessa batalha. E agora eu vou começar a desenrolar aqui o testemunho. A cama já estava preparada. Antes, deixa eu tomar o meu suco aqui. Conforme você vai falando, a garganta vai secando, né? Eu tenho lembranças assim fantásticas da minha mãe no meu período ali de criança, né? Dos 5, 6, 7 anos de idade, momento ali que eu comecei na escola. Nessa época, quem me levou, quem me ensinou a andar, né, nesse caminho da fé, a ter um encontro com o Senhor Jesus foi a minha mãe. Eu sempre falo que ela foi a maior professora que eu tive nessa vida. E a minha mãe, ela começou desse período aí para frente, ela começou a se esfriar na fé. As decepções vai machucando aqui, né? Vai machucando ali. Vai quebrando a gente aqui. Aí quebra mais um pouquinho ali. E isso foi acontecendo com a minha mãe. E acontece comigo, acontece contigo. As decepções da vida, né? As batalhas, as guerras. E ela foi perdendo a força. E a minha mãe, dentro de casa, ela era mãe e pai, né? E hoje eu entendo que a minha mãe, ela foi sentindo a falta, né,
de ter alguém, e um companheiro. E ali ela foi se esfriando na sua jornada, na sua caminhada da fé. E tinha também as necessidades, né, financeiras. Né? Quantas vezes eu vi minha mãe trabalhando no período da manhã em um serviço, né, e à noite em outro. E aí ela foi se relacionando com uma pessoa, não dava certo, com outra, não dava certo, com outra, não dava certo. E aí foi se distanciando da igreja, da fé. Como eu disse, tinha também as necessidades do trabalho, né? Financeiramente falando. E aí a minha mãe, ela parou. Ela não queria mais saber de igreja, não queria mais saber de orar, não queria mais saber de cuidar dessa casa, para manter a casa de pé. Volto a repetir, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E aí ela foi relaxando nessa questão de se cuidar para manter a casa de pé. E aqui eu estou falando da casa espiritual. E aí eu vi acontecer dentro de casa o que nós acabamos de ler aqui na Bíblia, Mateus capítulo 12, verso 43 a seguir. Esses espíritos do mal que estavam em lugares áridos, ali, sofrendo, sem ter uma casa para habitar, eles voltaram e encontraram ali a casa da minha mãe, varrida, adornada, porque é isso que o Senhor Jesus faz. Ele limpa, né? Ele deixa aquele brilho. Oh, aleluia. E esses espíritos do mal, perceberam que a casa estava desocupada. E aí o espírito vai e busca 7 piores. E ele volta. E o estado desse ser humano fica 7 vezes pior de como estava antes. E ali eu vi a minha mãe se entregando para os vícios, né? O vício do cigarro, da bebida. Em casa era eu, a minha mãe e o meu irmão, né?
E aí eu vi ali também o meu irmão, né? O meu irmão, ele nunca foi assim de ir para a igreja, né? Junto com a gente, né? Eu e a minha mãe. Mas de vez em quando ele aparecia e ele tinha a cobertura, né? Da minha mãe ali, as orações. Só que de repente tudo isso acabou. E aí juntou meu irmão, né? Também no cigarro, também na bebida, a minha mãe. E a minha mãe, ela trazia os amigos dela para dentro de casa e ali acontecia as brigas, as confusões, né? Você imagina um monte de pessoa fumando, bebendo, aí esses espíritos do mal já começam a trabalhar porque eles vêm para matar, roubar e destruir. E aí você vai perguntar, mas pastor, e você? Aonde você entra nessa história toda? A minha mãe parou, mas eu continuei. Mesmo ali criança, né, um adolescente, mas eu pegava a minha Bíblia, colocava ali debaixo do braço e ia cultuar, adorar o Rei Jesus. E teve um dia que eu saí do culto e cheguei em casa, tava aquela fumaça assim, aquela nuvem, mas não era a nuvem da Shekinah do Deus Altíssimo, não. Era aquela nuvem de fumaça de cigarro, todo mundo bebendo, fumando. E aí tinha acontecido uma briga ali, uma discussão. Chegou a sair uns pontapé, soco para todo lado. E na hora que eu cheguei ali, eu fui pro meu quarto. E eu sempre gostei das coisas muito organizadas, né? Eu sempre cuidei muito bem do meu quarto, né? A minha mãe nem entrava para fazer faxina, para limpar o meu quarto. Era eu mesmo que limpava, organizava o guarda-roupa, né? Sempre gostei ali das peças bem organizadas, a cama muito bem arrumada, né? E eu entrei no meu quarto naquele dia, tinha um som que eu gostava muito de ouvir ali, as estações de rádio, né? Que pregava a palavra. Era daquele som 3 em 1, né? Que em cima tinha aqueles discos, né? De vinil, né? Aí no meio tinha aquela entrada pro CD, né? Para você colocar o CD.
e embaixo tinha 2 lugares ali para você colocar a fita, né? Quem não é da minha época aí nem entende que esse negócio de fita, né? É, e ali era o meu lugar de adorar a Deus, né? Ali eu ouvia os louvores, as pregações, eu tinha meu momento com Deus. E naquela noite, quando eu entrei no meu quarto, estava tudo bagunçado, tudo quebrado. Entraram lá, né, na fúria ali dos demônios e arrebentaram com o som, né? O quarto estava todo bagunçado. E até hoje eu não sei se houve uma briga ali dentro do meu quarto, o que aconteceu ali. Mas eu sei que o som virou caco. E aí, ainda a situação estava assim muito quente, né? Tava aquele fervor, aquele clima de briga e todo mundo bêbado. Aí eu peguei e saí para a rua. E ali eu comecei a chorar, entrei na presença de Deus e falei, Senhor, né, eu tenho orado tanto pela minha família, pela minha casa. E só que naquela época, né, naquele tempo, Deus já estava me forjando, né? Eu não sou uma pessoa que eu caí aqui de paraquedas. Não, eu venho sendo forjado, eu venho sendo preparado, né, já há muitos anos, debaixo de batalhas, de guerras, de situações que eu poderia olhar e falar, meu, eu vou desistir, eu vou parar. Mas muito pelo contrário, quanto mais eu me via em batalhas, em guerras, aí é que eu me fortalecia na oração, aí é que eu subia monte, aí é que eu participava de vigílias, consagrações. Mas naquela noite eu estava tão quebrado, sabe, tão angustiado. Eu tinha acabado de sair do culto lá, dos jovens, né? Tinha sido uma benção. E aí você chega na sua casa, você vê uma cena dessa. E aí eu comecei a andar sem rumo, sozinho na rua. Já era um pouco tarde, né? E fui andando e falando com Deus. E falei, Senhor, não tem como eu ficar ali em casa hoje. Olha a guerra que tá lá. Olha o meu quarto, o estado que tá. Olha aquela situação, né? Cachaça, cigarro para todo lado. E aí eu sei que essa minha conversa com Deus se estendeu por horas ali naquela noite. E aí eu sei que já estava liberando 1 hora da manhã, mais ou menos, e eu na rua, chorando, falando com Deus. E lembrando que nessa época eu era apenas
um adolescente, né? Deveria ter ali, acho que os meus 13, 14 anos, e já enfrentando uma guerra desse nível, né? Mas graças a Deus, né? Sempre Deus me deu cabeça, me deu força para guerrear, para batalhar. E aí, só pedindo licença mais uma vez, vou tomar aqui o meu suco. E aí eu me lembro que eu estava num local que eu nunca tinha pisado ali, naquela região, para aquele lado ali. E aí eu estava passando na frente de uma casa, e de repente eu percebi que saiu uma pessoa no portão assim, agitado, né? A pessoa olhava para um lado, olhava para o outro, e, e aí a pessoa olhou para mim, e como já estava tarde da noite, tinha uma parte ali que estava meio escuro, e eu não reconheci. Aí ele olhou para mim e falou assim: "Você viu quem é que tacou pedra aqui na minha casa?" Aí eu achei assim, bastante estranho aquilo ali, né? Quase 1 hora da manhã. Aí na hora que eu me aproximei, ele me reconheceu. Falou: "Irmão Leandro." Aí eu olhei para ele e reconheci que era um dos jovens. Eu já contei aqui, a gente tinha um trabalho de evangelismo dentro da escola, né? E esse trabalho alcançou muitos jovens, né? Jovens que estavam ali tendo envolvimento com droga, jovens que sempre estavam envolvidos em briga. E esse jovem era um dos que foram alcançados através da pregação da palavra ali dentro da escola. E eu, mas nem tinha como eu imaginar que ele morava ali. Aí ele me reconheceu, tudo também reconheci ele. E ele falou: "Irmão Leandro, você por aqui a essa hora?" Aí eu comecei ali a chorar, porque naquele momento que eu precisava ali era de um abraço, mas tinha que ser um abraço de Deus, né? Um mover de Deus.
E eu comecei a contar para aquele jovem o porquê que eu estava ali, naquela hora. Ele falou: irmão Leandro, entra aqui, eu vou te mostrar uma coisa. Aí eu entrei com aquele jovem lá dentro. E ele me levou ali no quarto. E na hora que eu entrei ali, eu senti a presença de Deus de uma maneira tão gloriosa. Ele estava ali orando, ele estava ali buscando a Deus. E quando eu olhei assim, do lado, no chão, tinha uma cama ali, né? Preparada assim no chão. Já estava ali com lençol limpinho, né? Travesseiro. Tava ali o cobertor. Tudo preparado ali. Porque tinha um irmão que ia passar ali uma espécie de vigília com ele, orando, buscando a Deus. Sabe aquela pessoa nova convertida, né, que está fervorosa, que quer buscar, quer orar? Então era esses dois. Só que esse irmão, aconteceu um imprevisto lá e ele não pôde ir. E aquele irmão, ele olhou para mim e falou: irmão Leandro, sabe por que não deu certo desse jovem vir aqui hoje? Porque essa cama aqui, ó, o Senhor Jesus preparou. Preparou para você nessa noite. Sinto a presença de Deus aqui. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas dentro dessa palavra, eu quero profetizar para a sua vida. Segura firme. Aquele que está de pé, cuide, para que não caia. As lutas vão vir, as guerras existem, mas Deus é com você. Por onde quer que andares, é Ele que te guia, é Ele que cuida de você. Permaneça firme na presença dEle, porque tem provisão de Deus para a sua vida. Tem cuidado de Deus para a sua vida.
Receba essa palavra em nome de Jesus. Aí a gente dobrou o joelho, oramos ali, buscamos a presença de Deus. E aí eu deitei naquela cama que o Senhor Deus preparou para mim naquela noite. E dormi. Acordei. Aquele irmão ainda queria me dar o café da manhã. Aí eu falei, irmão, Deus abençoe grandemente a sua vida. Você foi um canal de bênção para minha vida. Engraçado que Deus fez aquele irmão ouvir o barulho como se estivesse jogando pedra no telhado dele. Olha a forma que Deus trabalha. Se ele não tivesse ouvido aquele barulho de pedra, ele não ia sair lá fora. E eu ia passar na frente do portão dele. Eu tenho que finalizar aqui, que a hora já foi. Mas que essa palavra tenha abençoado você. A sua casa, a sua família. Eu vou ficando por aqui. Semana que vem, se o Senhor permitir, eu volto. E volto profetizando vida. Profetizando vitória. Nunca se esqueça que hoje ainda dá tempo de você ser melhor do que você foi ontem. Se você está de pé, e eu creio que você está, então cuide para que não caia. O Espírito de Deus habita dentro de você. Creia nesta palavra. Um forte abraço. Deus abençoe. Até a próxima.